Hoje não é dia de tristeza, hoje é dia de felicidade, porque, pasmem, Jake Paul perdeu uma luta. É isso que acontece quando você não paga o suficiente. Hoje não é dia de choro, hoje é dia de como que é? Hoje é dia de Everything That I Felt, Praise the Lord. Essa música é maravilhosa. Eu sei que o horário não é dos melhores, são 8 horas da noite, mas a ocasião pede, tá bom? E é fim de ano também, ninguém liga pro fim de ano como refresh. Eu quero esclarecer uma coisa aqui antes da gente prosseguir o vídeo e eu colocar a luta aqui na tela verde, que é o seguinte: eu não acompanho o Jake Paul. Na verdade, as notícias que eu tenho na minha cabeça são da época que o Golart fazia vídeo de opinião, que ele começou a gravar esse conteúdo, e ele mostrou o Jake Paul fazendo uma porrada de cagada na gringa. Eu não acompanho o mundo de luta também, da mesma forma que eu não acompanho o Jake Paul. Mas sempre é bom ver um babaca se ferrando, né, cara? Como que pode? E dessa vez parece que o negócio é um pouquinho mais sério. O cara tomou um cruzado que quebrou a mandíbula dele. Agora falando sério, eu acredito que eu não posso mostrar trechos muito longos da luta aqui por conta de direitos autorais e por aí vai, até porque essa coisa passou na Netflix. E honestamente, da última vez que o Jake Paul subiu num ringue, que foi contra um dos meus heróis de infância, que era o Mike Tyson, e o cara simplesmente deu assim o pior show de toda a minha vida, eu fiquei um pouquinho ressentido com a Netflix. Então vamos estabelecer isso. Eu não sou um grande fã de luta, não sei de lutadores e quem que tá em alta e quem que vai lutar hoje, mas eu já não sou fã de luta, eu definitivamente não sou fã do Jake Paul. Tá, falem que é teoria da conspiração, alguma coisa do tipo, mas eu acredito fielmente, com todas as minhas forças, que aquela luta com o Mike Tyson foi armada. E aí você vê alguns lutadores profissionais falando: não, mas o boxe do Jake Paul é muito bom. Aqui pra você. Essa última luta do Jake Paul foi com Anthony Joshua. Sabe onde que o Anthony Joshua tava em 2017? Aqui. Sabe onde que o Jake Paul tava em 2017? Aqui. Não é proporcional, cara. Talvez. Se o Jake Paul começar a treinar com um dos maiores treinadores de todo o planeta e conseguir poderes divinos, e no mesmo momento o Anthony for atropelado por um ônibus e ficar parado por 4 meses, talvez dá chance de empate. O Jake Paul, pelo menos nesse primeiro trecho aqui, que se trata do segundo round, ele tava realmente recuando demais. Não tô dizendo que ele tava com medo ou coisa do tipo. Quer dizer, eu acredito que tava assim, mas enfim. Não que isso não seja uma estratégia de luta, é isso que eu quero dizer. Às vezes o cara tá só, sabe, segurando um pouquinho mais de energia pra poder bater mais forte. O cara vai aparecer com um golpe contundente aqui, ó, quando você menos espera. Só que assim, analisando o restante da luta, não é isso que vai acontecer. A única coisa que eu vi até o momento sobre essa luta foi justamente o nocaute que ele tomou. E particularmente, eu acho que não foi o suficiente. Eu queria ter visto o Jake Paul fechando os olhinhos e dormindo sem sono. E essa luta foi tão maravilhosa, o Jake Paul foi tão amassado, e quase que eu chego aqui pra poder falar: o Jake Paul morreu enquanto tava lutando. Esses primeiros segundos aqui, a gente consegue entender algumas coisas. Primeiramente, o cara não tava cansado. Tava no segundo round ainda, cara. Ainda tinha muita coisa pra acontecer. E ele foi nocauteado lá pelo 6º round. E nesse pequeno trecho aqui, a gente consegue ver o Joshua realmente dominando a luta inteira. O cara parece estar muito mais à vontade no ringue. Ele tá indo pra cima do Jake e tá conseguindo manter ele de costas pra plateia, no caso, né? Sempre encurralado. Esse tipo de coisa a gente também tem que levar em consideração. E no geral, as outras coisas que o Joshua fez foi realmente assim, o que você já espera de um boxeador profissional. Porque o cara só entrou ali com algumas fintas, sabe? Fez que ia entrar, mas não foi, pra poder ver a reação do Jake. Mandou ali um jab pra poder verificar qual que era a distância. Então, no básico, só no arroz com feijão ali, o Jake foi dominado, cara. Porque o cara parecia que tava se cagando, filho. Eu não sei, o maluco simplesmente não fez nada. Na real, acho que eu tô sendo um pouquinho duro demais com o Jake Paul. Por quê? Ele tentou fazer alguma coisa, tá bom? Ele tentou entrar com alguns golpes, mas naquela esgrima mesmo, né? De entrando aqui com o corpo mais lateralizado, assim, pra poder entrar na guarda do Joshua. Infelizmente não foi o suficiente. Eles desenvolveram um pouquinho mais, tanto o Jake quanto o Joshua, a partir do segundo round. O Anthony, ele desenvolveu um pouquinho mais no segundo round, ele começou a entrar com alguns golpes um pouquinho mais fortes ali. Acredito que pra ver mesmo a reação do Jake, na minha opinião, como praticante de artes marciais, como um fã realmente, que não é atleta nem nada do tipo, eu acredito que o único momento que o Jake teve que ele realmente podia ter feito alguma coisa pra poder editar como que a luta iria funcionar seria no primeiro round. Só que assim, ao mesmo tempo, o primeiro round é justamente aquele momento que você tá tentando entender como que o seu adversário funciona. Ficou muito claro essa diferença de boxe entre os dois. Fica aquela dúvida que é tipo, será mesmo que só esse cara, só o Anthony Joshua, é melhor que o Jake Paul? Será mesmo que todos aqueles outros caras que o Jake Paul enfrentou até agora não tinham um boxe parecido, às vezes até um pouquinho superior ao do Anthony? O que vocês acham? Eu acho suspeito pra caramba, porque eu não consigo olhar pro Jake Paul e ver um boxeador, cara. Eu não consigo. Como eu falei, né, os primeiros rounds são os momentos ali que a gente tem mais energia. Então, o que seria esperado do Jake Paul
de ver que ele não vai conseguir chegar nos últimos rounds, de ver que ele não vai conseguir chegar no 8º round. Uma estratégia que eu faria no lugar dele seria justamente, tenta causar dano agora, tenta arrancar uma resposta dele agora. O cara não fez nada no primeiro round e no segundo ele começou a abraçar o Anthony quando o Anthony começou a mandar alguns golpes. Então ali, pelo menos nesse aspecto, o que eu consegui absorver como espectador e que eu provavelmente enxergaria como oponente do Jake Paul é: eu dou um jab e o cara me abraça. Eu dou um direto e o cara me abraça. Cara, essas horas que as suas calças já estão pesadas de tanta merda, porque você tá cagado de medo do cara que tá na sua frente, você fecha a cara aqui, ó, posturado, filho, posturado, jab direto, cruzado. Nessas horas, você tem que fingir que você não tá com medo, sabe? Então, pelo menos do Jake, particularmente o que eu esperava, se ele fosse um boxeador de verdade, seria justamente um pouquinho mais de curiosidade dele pra saber como que o Anthony vai reagir. E ali ficou muito claro, a sensação que deu é que o Anthony era um gato brincando com um rato, que ele tava só, sabe, dando a patinha ali pra ver como que aquele bicho funciona. A sensação que deu foi essa. Essa imagem, ela não é criada instantaneamente quando os dois sobem no ringue. Ela é construída ao decorrer da luta. Então não é o tipo de coisa que as pessoas já têm na cabeça. Em cada luta, uma pessoa age de uma forma. O cara pode ser um gato nessa luta, ele pode ser um tigre na luta seguinte. E o Jake Paul definitivamente não foi um tigre nessa luta. Nessa questão de linguagem corporal, o Anthony tava muito por cima dele, cara. Tipo, dava pra ver. O Jake Paul tava com um cagaço do caramba, filho. Se você coloca essa luta no 2x, você vai perceber que a movimentação é total do Anthony. O Anthony estava basicamente dirigindo o Jake Paul dentro do ringue. Isso é muito perigoso nesse sentido de, se eu sei que a minha movimentação para a direita faz o cara ir para a esquerda, eu posso dirigir ele pra onde eu quiser. O que ficou parecendo é que essa aí não foi a primeira luta do Jake Paul do dia. Eu não sei se ele fez outra luta, mas parece muito, cara, porque parece que ele chegou ali cansado e com a cabeça já doendo de tanto tomar soco. Parece que assim, que nada do que o cara tava fazendo era racional, sabe? Parece que ele só queria que aquilo acabasse logo. E nos poucos momentos que ele entra pra poder dar algum golpe, alguma coisa do tipo, e realmente chama a trocação, o Jake aqui, ó, abraça o cara e vai pro clinch. Clinch é coisa de medroso. Não tô falando que todo mundo que usa clinch em toda situação tá com medo do oponente. Mas nessa situação aqui, que você não faz nada, nem um jab, o cara não acertou um golpe sequer, e ele começou a puxar clinch, isso aí é postura de quem não sabe o que fazer, filho. O cara tá querendo um abraço. Eu também gostei muito da adaptação do Anthony, mas não tem o que falar, o cara é um atleta. Teve algum momento ali, a partir do terceiro round, quando o Jake começou a abraçar ele pra puxar pro clinch, e já começou a dar os golpes ali no Jake. Então, tipo, o Jake tava todo curvado aqui, abraçando ele mesmo, e o cara conseguiu dar um passo pra trás, encaixar um uppercut e começou a dar soco na cara do Jake. Então, assim, meio que foi a única defesa do Jake já foi quebrada ali naquele terceiro round. Se o cara entra no ringue e ele percebe que quando ele puxa pro clinch, ele consegue ficar de boa, ele consegue descansar, ele não toma soco na cara, e ele de quebra, sei lá, não perde ponto, que é uma coisa que eu vou ficar devendo, não sei se é assim que funciona no boxe. Mano, o cara já tem uma zona de conforto maravilhosa aí. Ah, nossa, o cara chegou perto pra poder me dar um gancho, vou abraçar ele, puxa pro clinch. E aí? É meio aquela pegada do MMA, sabe? Tipo, o que aconteceu com o Poatan quando ele perdeu aquela última luta. Não a última, né? Aquela lá que ele perdeu, que ele foi abraçado pelo russo o round inteiro. E os juízes só falaram, ah não, a vitória aqui do russo, que eu esqueci o nome agora. Nem quero lembrar o nome daquele russo maldito. Menção honrosa aí pro momento de wrestling que o Jake Paul enfiou no meio de uma luta de boxe. Ele jogou muito corpo assim pra frente. Eu não sei se ele tava tentando puxar clinch de novo, provavelmente. Teve uma hora ali que o Anthony até deu um soco assim na costela dele, pegando pela parte de trás, sabe? Agachado aqui, e aí o Anthony teve um acesso total pelas costas dele e começou a dar porrada ali. Nossa, sério, lindo, lindo. Luta é um negócio gostoso demais, né, velho? Como que pode? Chegamos no quinto round, cinema absoluto. Eu acho que foi nessa parte aqui que o Jake Paul percebeu que ele não ia ganhar essa luta de jeito nenhum. Ali, tipo, as chances que já eram baixas foram pro chão. Foi o momento que o Anthony começou a colocar um pouquinho mais de pressão nos golpes. Eu não sei se antes do quinto round teve algum golpe realmente forte ou contundente por parte do Anthony. Eu sei que no quinto round a coisa piorou bastante. Então, assim, se o Jake tava achando que ele ia conseguir aguentar, não vai conseguir. Nos primeiros segundos já do quinto round, a trocação franca começou, porradaria de verdade. Na minha humilde opinião, começou ali no final do quarto round, que teve esse momento aí que o Jake Paul pulou pras pernas dele, que nem dá pra falar que foi porradaria, né? O Jake tava só, sei lá, mandando uma estratégia ali de talvez fazer uma massagem no posterior das pernas do Anthony pra ver se ele mudava de ideia e não amassava a cara do Jake no asfalto, mas não funcionou. No quinto
quinto round, o Anthony começou a colocar um pouquinho mais de pressão ali. O Jake correspondeu, tá? Porque convenhamos, senão ele já ia ser nocauteado ali mesmo. Olhando de fora, parecia que ele tava sem gás desde o primeiro round. E o Anthony parecia que tava treinando, parecia que tava fazendo um sparring. O primeiro momento que o cara realmente parou pra esquivar de um golpe foi no quinto round. Foi o momento ali que o Anthony conseguiu dar aquela jogada pra trás com o corpo. E não é que o Anthony só esquivou agora porque o Jake é um lutador maravilhoso. Não, é porque antes disso não teve golpe pra esquivar. Sabe? É nesse nível. Parece que esse foi o único lutador que o Jake enfrentou que realmente queria arrancar a cabeça dele. Não nesse sentido de ter ressentimento pelo Jake, mas sim de levar a luta a sério, sabe? Porque a postura dele é de lutador, do começo ao fim. Não é o tipo de postura que a gente viu na luta com o Mike Tyson, mano. Não é o tipo de postura que a gente viu nessas outras lutas que o Jake Paul ganhou. Nesse último clipe eu tava falando, no momento que tava faltando 1 minuto e meio pro round acabar, e agora tá faltando 24 segundos, eu tô assistindo essa luta ao vivo. O Jake Paul já teve 2 quedas. Vamos atualizar aqui, falar as coisas que já aconteceram agora ali, mais puxado pro final do quinto round. Lembrando que o Jake Paul foi nocauteado no sexto. Ele já caiu 2 vezes, o juiz abriu contagem pra ele nessas 2 vezes. Honestamente, eu acho que ali ele já podia ter desistido. Mas tem uma pérola, tem uma trufa. O Jake Paul deu um soco forte, foi até difícil de ver o golpe acontecendo. Eu não entendi muito bem porque eles estavam ali muito próximo do outro e do jeito que a câmera tava também, né? Um tava tapando o outro. Deu pra ver só a cabeça do Anthony sendo jogada pro lado assim, e aquela cena que o suor sai da cabeça dele. Só que o que foi mais broxante pro Jake e que me enche de alegria agora é que o Anthony simplesmente tomou esse golpe e voltou e deu outro. Isso é postura de lutador, cara. Isso é postura de lutador. Porque isso aqui não é um filme de ação. Não é que ele vai tomar e vai ficar um pim. E nossa, eu preciso me lembrar de todas as pessoas que me apoiaram aqui. Não, cara, é 1 milésimo de segundo aqui, ó. É tomou, dá outra. Se você tem energia suficiente pra poder parar e pensar no seu passado, você tem energia suficiente pra enfiar porrada na cara do cara que tá na sua frente. E sério, isso aqui foi lindo de ver. Foi o primeiro momento bonito dessa luta, foi agora, faltando 30 segundos pra acabar o quinto round. Segunda pérola, que aconteceu basicamente a mesma coisa que eu tinha falado agora. E aí, no momento, o Jake jogou o corpo pra trás, ele entrou com um golpe, né? O Jake fez o pêndulo aqui e jogou eu acredito que foi um overhand por cima do jab do Anthony e acertou a cara do Anthony. E foi muito lindo. E câmera lenta e o cara joga a cara pra trás. Depois de 0,01 segundos, o Anthony simplesmente pega esse impulso e entra com uma uppercut. Isso é lindo, cara. Primeiro minuto do sexto round. Se o Jake já parecia estar cansado antes, agora parece que ele acabou de sair do turno de 14 horas trabalhando num atacadão. O cara simplesmente não consegue manter o braço aqui na guarda e tá com o braço abaixado a todo tempo. Só que essa é uma idiotice que ele já tava fazendo ao longo da luta. Então eu não sei dizer se é por cansaço ou se ele só é retardado mesmo. Parece que a paciência do Anthony tá cada vez menor e ele já tá começando a enxergar um saco de pancada na frente dele. Não é mais o Jake Paul. Muito bom ver o Jake apanhando. Se o Anthony já tava dominando a luta nos outros 5 rounds, agora é claro que ele já tá quase acabando com o sofrimento do Jake. É quase como tirar um animal de sua miséria, né? Cada golpe do Anthony rouba pelo menos uns 2 meses de vida ali do Jake Paul e o cara já tá começando a cambalear no ringue. Enfim, né? Infelizmente não foi dessa vez que a gente viu uma tragédia. E essa luta acabou. Depois de 1 minuto e 20 do sexto round, Jake Paul toma um diretão na cara e não levanta mais. Pelo menos não pra luta. Eu acho que foi pouco, eu queria ele nocauteado. Mais uma vez eu queria ver ele dormindo sem sono. Mas, enfim, né? Pelo menos ele já tomou um pau aí de um lutador de verdade. Então vamos esperar pra ver como vão ser os próximos capítulos. Tentei abrir o Twitter do Jake pra ver se ele tava falando alguma merda do cara ali também, mas eu só achei política, então... É isso, acontece. Considerações finais. Definitivamente não foi uma luta acirrada. O Anthony dominou a luta inteira. O Jake até tentou fazer umas caretas ali pra ele no sexto round. Acho que é pra mascarar o peso da merda nos shorts dele. Mas não funcionou. Anthony não ficou com dó. E no geral foi isso, tá bom? Jake Paul foi nocauteado. O bagulho foi feio mesmo. Tem uma outra coisa ali que aconteceu que eu realmente não posso mostrar aqui. Que a mandíbula do Jake Paul quebrou. O cara quebrou a mandíbula do maluco no último round, tá bom? Com um soco. O Anthony encaixou diretão aqui, ó, e parece que foi realmente nessa parte aqui da lateral que o Jake quebrou a mandíbula. O vídeo é bem feio, tem um vídeo ali também do momento que sobem no ringue e mostram o Jake Paul, e os dentes dele dessa região aqui estão tortos pra dentro, sabe? Não tem nada quebrado, mas o dente dele tá torto, tipo a mandíbula dele, em vez de tá fazendo isso, tá fazendo um... Mano, que coisa horrível, cara. Como que o maluco se sujeita a isso? Agora, pensando de uma forma um pouquinho mais empática, eu acho que quebrar a mandíbula foi demais. Eu não gostaria que ele quebrasse a mandíbula, eu gostaria que ele só fosse nocauteado, sabe? Mas, ok, aconteceu.
acontece, o cara tem dinheiro pra caramba aí, ele consegue consertar isso. Mas é isso, obrigado por ter assistido até aqui. O que mais? Se inscreve, Eba. Se você quer mais análise de luta, torce pro Jake Paul lutar de novo. Eu espero que ele lute mais uma vez. E que perca. E é isso, no mais, se cuidem, feliz ano novo e tamo junto. Tchau, tchau pra vocês e até a próxima.